Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Em Gálatas capítulo 3, versículos 5 a 11, o apóstolo Paulo escreve: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Gálatas, ele está demonstrando aos crentes da Galácia que estavam sendo incomodados pelos fariseus e sacerdotes que estavam se convertendo a Cristo, mas traziam consigo ainda os rudimentos da lei de Moisés. E com isto passaram a transmitir aos crentes da Galácia que se eles não praticassem a lei de Moisés, os rudimentos da lei, a circuncisão dos seus filhos, a guarda do sábado e outros pontos da lei que era específica, isto trouxe um transtorno ao Evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado em toda a Galácia. E é por isso que no primeiro capítulo de Gálatas, no versículo de número 8, fazendo a defesa do seu Evangelho, daquilo que havia pregado e os crentes da Galácia haviam recebido pela fé em Cristo, a salvação das suas almas e a transformação das suas vidas. Aqueles crentes da Galácia estavam agora vivendo pela fé em Cristo. E em dado momento, vêm estes trazendo para o meio da fé aquilo que, conforme o apóstolo Paulo
escreve em toda a carta de Gálatas, Cristo cumpriu toda a lei. Portanto, a lei não mais tinha nenhuma validade como não tem nos dias de hoje. Embora tenhamos muitos segmentos que ainda estão no Velho Testamento e que formam um sincretismo religioso. Eles querem ser cristãos, mas ao mesmo tempo eles querem ainda endossar os rudimentos da lei de Moisés. É isso que estava acontecendo com os crentes da Galácia. E nos dias de hoje, por falta de conhecimento do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus, muitos são levados a estas heresias, porque isso é uma heresia. A partir do momento que o Evangelho de Cristo é transtornado, como escreve o apóstolo Paulo, então se torna uma heresia. E é interessante que essas heresias falam muito de Deus, falam muito de Jesus, só que quando vão para o seu meio, as suas doutrinas mostram para aquelas pessoas recém-convertidas àquele segmento religioso que a história é bem diferente. Não é mais Jesus o Salvador, agora é a fundadora daquele segmento, a profetisa daquele segmento, é ela que salva. Se não aceitarem aquela profetisa como salvadora, não será salvo. E era isso que os fariseus e os sacerdotes estavam fazendo ali na Galácia. Se vocês não praticarem a lei de Moisés, vocês não serão salvos. E no capítulo 1 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escreve sobre a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina de seu apostolado e da sua doutrina. E diz aqui o versículo de número 6 em diante: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Isto é válido também para os dias de hoje. Aqueles que estão transtornando o evangelho de Cristo, aqueles que estão pregando outro evangelho diferente daqueles que os apóstolos pregaram, estão fazendo exatamente o que aqueles fariseus e sacerdotes estavam fazendo. Eles estavam declarando que eles eram cristãos, mas ao mesmo tempo eles estavam negando a sua fé pela sua prática. E veja que o apóstolo Paulo é bem duro para com eles e para com os crentes da Galácia, que não poderiam aceitar ou receber um evangelho diferente daquele que ele havia pregado a eles, porque ele pregou
na autoridade divina, ou seja, na unção do Espírito Santo, e levou-se os crentes da Galácia a uma conversão, a uma transformação em Cristo. Mas agora, eles estavam sendo incomodados com esta heresia. Nos dias de hoje também, estas heresias é um sincretismo religioso, porque ao mesmo tempo que eles querem crer em Jesus, em Cristo, eles estão trabalhando dentro do seu conceito, dentro da sua doutrina religiosa, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então, aqui no capítulo 3 de Gálatas, Paulo, um ex-fariseu, que foi desde a sua infância instruído nos rudimentos da lei de Moisés e guardador severo da mesma lei, antes um perseguidor terrível dos cristãos, em que ele consentia na morte e na prisão de homens, mulheres, crianças, porque ele estava convicto que a sua religião estava certa. Nos dias de hoje também, esses que distorcem o Evangelho, que estão nestas heresias, eles não querem abrir mão, porque eles estão convictos que aquilo que eles receberam é o certo. E estão levando muitos cristãos também, que não receberam nenhum ensinamento, passaram pelas igrejas, mas não foram ensinados, apenas se tornaram mais um naquele grupo, e de repente, pelas estratégias destes, que passam muitas vezes propondo estudos com as igrejas, e muitos pastores desavisados permitem que eles entram nas suas igrejas para fazer palestras que venha fazer higiene bucal e outras situações de saúde. Só que nessas reuniões eles pegam o nome de todos os membros que ali estão participando, seu endereço, seus nomes, dados completos. E depois lhe enviam gratuitamente os seus cursos, querendo provar, claro, dentro das suas doutrinas, que a guarda do sábado é necessária para a salvação. É exatamente isto que o apóstolo Paulo está contestando, que os crentes da Galácia, eles deixaram o bom ensinamento e se tornaram inconstantes. E foram levados por esta heresia, porque, embora o apóstolo Paulo, sendo também um ex-fariseu, que após o encontro com Cristo, passou a combater
aquilo que outrora entendia ser a verdade de Deus. Demonstra que Cristo cumpriu toda a lei, a qual não pode salvar, mas a fé em Cristo nos liga a Abraão, o pai da fé. Agora não é mais o surgimento da lei, porque na verdade a lei, nem mesmo os fariseus, que se declaravam guardião da lei, nem eles podiam guardar todos os requisitos da lei. E a própria palavra declara que quem tropeçasse em um ponto da lei, estava tropeçando em toda a lei. Portanto, era impossível guardar os rudimentos da lei. É por isso que o Evangelho de Cristo precisa ser levado, precisa ser anunciado, para que hoje aqueles que querem se salvar em Cristo, aqueles que querem uma esperança em Cristo, precisam receber estas verdades do Evangelho, e é por isso que nós estamos compromissados com todo o Brasil, através da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, de levar estas verdades do Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. E como que crerão se não há quem pregue? É por isso que nós estamos nos esforçando e estamos buscando aqueles que não podem ir, mas que podem contribuir, para que possamos enviar pastores compromissados com o Evangelho de Cristo, com o Reino de Deus e com a salvação das almas para todo o Brasil. E você que me assiste, poderá também participar conosco neste Evangelho. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 16, o apóstolo Paulo escreve: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso? Que antes havia a parede da separação, ou seja, pela lei, pelos mandamentos de Moisés, os israelitas, os judeus, eles não tinham comunhão com os gentios, havia uma parede de separação, mas Cristo efetuou uma obra perfeita e derribou esta parede de separação, que agora tanto judeus como gentios podem conviver numa mesma fé, no mesmo propósito, numa mesma esperança da salvação que há em Cristo Jesus. É necessário que esse Evangelho seja anunciado tal como ele é, não o evangelho explorativo,
Muitos estão sendo enganados por falsos mestres, estão sendo enganados por falsos pastores, falsos pregadores, que não têm compromisso com Cristo, não têm compromisso com o reino de Deus, não têm compromisso com as almas, mas estão buscando os seus próprios interesses, estão usando o Evangelho como meio de riquezas, como meio para si mesmo. Mas Jesus declarou: de graça recebei e de graça dai. A salvação não tem preço, porque o preço Jesus já pagou, já derramou o seu próprio sangue, como declara aqui o apóstolo Paulo, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne. Jesus, pela obra realizada na cruz do Calvário, fez a obra perfeita, e que hoje salva em Cristo tanto judeus como gentios, vivem nessa fé gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Eu quero orar com você, quero orar para você, para que você possa crer nesse Cristo, crer nesse Evangelho, verdade. E se você está num segmento religioso que não está anunciando as verdades do Evangelho de Cristo, ou seja, aquilo que os apóstolos pregaram, é hora, é momento de você se despertar e abraçar a fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, que tem a garantia, a certeza da salvação para todo aquele que nele crê. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, de todo o poder, Senhor, de toda a graça, juntamente, Senhor, com essas vidas que me assistem, Senhor, nesta hora, Senhor, eu te peço a tua bênção, o teu tocar, a tua visitação, por sobre cada lar, por sobre cada família, por sobre cada coração, cada mente, cada vida, Senhor, que recebe nesta hora essa tua palavra, essa tua mensagem, e sentindo, Senhor, o desejo de estar, Senhor, se voltando inteiramente para ti, para a tua salvação gloriosa, rompendo, Senhor, com as heresias, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou ordenando, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, e que cada vida, cada lar, cada família sejam tocados nesse instante pelo poder glorioso do nome do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco neste final de semana. Sábado, nós teremos a presença do pastor Reinaldo Santander de São Paulo, que estará no sábado às 19h30, na noite da fé e libertação e cura divina. E no domingo, às 18h30, na noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, em nosso santuário sede nacional, aqui em Poços de Caldas, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz, ao lado da Praça da Vila Cruz. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube, na barra do nosso vídeo,
está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também, todos os domingos, às 18h30, Noite da Bênção para a Família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.